Fala, meu povo! E aí, ótima terça-feira para vocês. Vamos lá, vamos falar aqui, vamos resenhar nesse dia de hoje. Queria trocar uma rápida ideia aqui. Terça-feira geralmente é um dia que a gente treina corrida, porém, como a corrida de domingo, né, foi uma corrida mais puxada, mais pegada, resolvi iniciar os treinos de corrida a partir de quarta. Vou contar um pouco da estratégia aqui para vocês que estão aí me acompanhando. Treino de corrida na quarta. Hoje eu fiz um fortalecimento na academia, então eu comecei hoje fazendo fortalecimento e geralmente eu começaria na segunda. Segunda eu descansei total. Hoje foi o fortalecimento, amanhã vai ser corrida, que eu ainda tenho que ver quanto que vai ser. Quinta-feira fortalecimento de novo e reza a lenda que tem ficha nova chegando. Sexta-feira corro de novo. Sábado off ou um trotezinho, alguma coisa assim. E no domingo, corro 18 quilômetros na prova da Itatiaia. Pois é, prova da Itatiaia. Marquei uma na sequência da outra aí para ver como que o corpo reagiria. Hoje já me sinto bem mais recuperado do que ontem. Ontem ainda estava com algumas dorzinhas, algum incômodozinho ali, muscular mesmo, mas o corpo sente. Então, eu vi que, de uma certa forma, adotar essa estratégia acho que seria mais acertada. E eu acho que o resultado vai ser bem positivo. Vamos acompanhando aí ao longo dos dias. Mas a resenha aqui hoje é para falar um pouco dessa origem do nome do canal e algo que eu levo comigo já há bastante tempo, inclusive em outra rede social aí, no Instagram, alguns amigos sempre meio que compartilhavam também ali uma brincadeira que tudo começou quando eu saía para pedalar e muitas vezes na parada do pedal ali, na resenha, no café, na padoca ali, alguma coisa assim, a gente pediu um lanche, né, alguma coisa nesse sentido. Lanche que eu falo é um café, um salgado, alguma coisa assim, não necessariamente um hambúrguer, né? Mas e eu postava, né? Sempre postava e com os dizeres ali, né? Apenas o essencial, somente o essencial, né? Então a moda meio que foi pegando. Alguns amigos que devem estar vendo esse vídeo devem se lembrar disso. Mas a origem dessa frase, né? Desse bordão, digamos assim, ela não tem relação diretamente com a comida. Pensando aqui, o que acontece? Em 2019 eu fiz uma viagem, uma cicloviagem, no qual ela foi muito importante, assim, foi um marco na minha vida, digamos, e dentro dessa viagem eu pude ver a simplicidade da vida no geral, né? E que para a gente poder viver basta somente o essencial. Eu sei que, né, em diversos contextos onde essa frase, né, onde foi inserida, não será tão bem aceita assim. Porém, a ideia é que as pessoas hoje em dia elas acham que precisam de muito mais para poder começar a fazer algo, para poder começar a sair de uma inércia que talvez ela tá perdendo um tempo valioso ali no qual ela já poderia ter startado essa atividade. Seja ela física, seja ela numa profissão, seja ela num canal no YouTube. Então você precisa ter somente o essencial para poder começar. Não que ao longo da sua jornada você vai sempre viver com o essencial, porque é natural que a gente sempre busque mais. Vou dar um exemplo claro aqui do esporte, né? Da corrida ou da bicicleta que seja. Você iniciou no esporte, você não tinha relógio, você não tinha um bonezinho baixa pace, você não tinha um óculos baixa pace, você não tinha um tênis de placa, você não tinha um short com N bolsos e tal coisa, você não tinha uma camisa dry fit, você começou com com a camisa de algodão, com um short, de dormir, um short de jogar bola, um tênis qualquer, que não tinha nem amortecimento direito,
marcação você marcava, sei lá, mal mal num relógio ou então num cronômetro, né? Isso mais antigamente. Hoje em dia a gente já tem aplicativos, Strava e tudo mais, é mais fácil de mensurar ali quanto você vai correr ou quanto você vai pedalar, que seja. Mas as pessoas hoje em dia elas travam muito antes de qualquer outra coisa, eles pensam demais para fazer. E é uma crítica até para mim mesmo, que muitas vezes nós travamos para poder fazer as coisas, sendo que era só a gente iniciar. Não precisava questionar muito, e se. Então, daí veio essa reflexão do somente o essencial. Muitas das vezes, porque eu tenho que fazer minha suplementação com um gel de carboidrato e não sei o quê. Gente, quem sou eu para falar, mas os nutricionistas podem falar aí, mas sei lá, uma bananinha já te daria uma energia, uma rapadura já te daria uma energia, e são coisas básicas, são coisas essenciais, não precisa ter um encapsulamento desenvolvido ali pela NASA para poder conseguir chegar em um resultado satisfatório. E nessa proposta do canal, do Essencialmente Aleatório, essencial é você extrair ali da sua essência, né, o básico para você poder executar algo que você está se propondo, né? No meu caso, né, o primeiro instante desse canal aqui, o propósito é fazer um treinamento para chegar até uma maratona. Eu até teria condição de estar treinando com uma assessoria, por exemplo, mas optei por fazer by myself, né? Através da minha pessoa mesmo, em conversa com os amigos, dicas de alguns treinadores, YouTube, né? A nossa plataforma aí que tem um vasto conhecimento disseminado, ChatGPT, né? Claro que nós não podemos eximir ali os profissionais de saúde, de fisioterapia, educação física, entre outros, mas o básico, ele sendo bem feito, tá ótimo. Então, o essencial que você precisa para começar já está aí com você. Muitas das vezes já está aí com você. Você só precisa dar o pontapé para poder iniciar esse objetivo, né, esse sonho a ser alcançado, no caso meu, nesse momento, que é a maratona. Então, na pandemia eu vi muito isso, né? Eu estava resgatando ali memórias ali um dia, a gente tá tendo uma trend no Instagram que chama há quantos meses você faz tal coisa? E aí você volta no seu passado, porque você fala, meses? Não, tem, sei lá, 10 anos que eu pedalo, né? Mais de 10 anos que eu pedalo. E eu fui resgatar na minha história, porque, tipo assim, eu comecei a pedalar com frequência, com disciplina, né, e tudo mais, a partir de 2016. Ou seja, há 9 anos eu pedalo com frequência. Mas a minha história ela começou antes como ciclista, porque eu sempre tive o objetivo de pedalar, de fazer trilhas, de descobrir novos lugares e tudo mais. Só que eu estava em uma época da minha vida no qual eu não tinha a condição de manter-me dentro do esporte. E isso começou lá em 2012. 2013 eu tive um acidente de bicicleta assim, relativamente meio feio. Dei uma parada ali, 2014 esbocei um retorno, não consegui, 2015 esbocei mais um retorno, também não consegui, mas aí 2016 as coisas se alinharam, finalmente eu consegui engatar no esporte, desde então nunca mais parei. E aí meados ali de 2017, 2018 eu comecei a correr, voltei a parar porque tinha algumas dores que me incomodavam, então eu voltava para a bicicleta, aí foi se estendendo, em alguns momentos eu voltava a correr, mas vinha dores, e aí eu desistia, voltava para a bicicleta porque é mais fácil, ali eu já estava estabelecido, eu já tinha todo um conhecimento, onde é que o meu limite, e na corrida isso eu não tinha até então. E aí, em 2020, quando veio a pandemia,
Eu, né, tava com uma esteira lá na casa dos meus pais até então, e aí nesse momento eu decidi ali por conta própria me dedicar e falar assim, eu vou romper uma barreira que está me impedindo, que era romper a barreira dos 5 quilômetros, que até então eu só treinava 5 quilômetros. Então foi indo, 5 quilômetros, 5 quilômetros, 6, 7, 8. Falei assim, gente, dá para chegar no 10. E aí fui treinando até conseguir chegar nos 10 km. E nisso eu não tinha muito preparo, não tinha muita informação, não tinha o melhor tênis, não tinha várias coisas, mas eu tinha o essencial, que era a vontade de fazer acontecer. Então, pessoal, o essencial que você precisa é estar com você. Basicamente, o essencial, ele já está intrínseco em você. Você precisa somente despertar essa vontade de fazer acontecer. Como eu consegui fazer na bicicleta, lá em 2012, que eu vou ver se eu acho umas fotos aqui, mas tipo assim, eu tinha mal um óculos de proteção de trabalho, uma luva que era 2 vezes o tamanho da minha mão, a bermuda era uma bermuda, um short qualquer de marca aí, não era nem de ciclismo nem nada, nem de corrida era. E o tênis era um tênis casual aí, não era nem sapatilha, nem nada. E na corrida também foi se moldando ali da mesma forma, né? Eu não tinha uma camisa dry fit, nem nada. Tinha uma camisa de esporte lá, alguma coisa nesse sentido. Mas eu sempre vim buscando essa evolução. E aí sempre buscava o essencial, que era entender a essência ali do que era a prática. E com o tempo a gente vai aprimorando, vai melhorando, né? Igual o canal aqui, né? Ele começou, a ideia é ir postando, é ir aprendendo, é ir melhorando, né? Sempre dando ali mais um talento, mais, né, mais feeling ali que traga um ganho, né, para o crescimento, seja ele intelectual, seja ele físico, e de uma certa forma todos nós vamos estar crescendo, seja em diversas áreas, seja em uma área específica. E, bom, acho que para concluir, o essencial, o essencialmente, o apenas o essencial, somente o essencial está com você. Então, meus amigos, né, seguidores, youtubers, vocês já têm isso com vocês. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, seja na sua vida com Deus, você tem que ter essa essência e buscar sempre ganhar um pouco mais ali de conhecimento, e aí você vai galgando novos patamares. Porque se você não começa da base, né, igual esse primeiro mês de treinamento com uma maratona foi uma fase de base, de construção ali para a gente romper novas barreiras e tudo mais, esse ponto ele não estaria tão eminente para nós. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para fechar aqui o raciocínio e ver se isso faz sentido para você. Sempre trabalhe, busque ver qual é a essência daquilo que você está querendo se propor a fazer. Você não precisa ter o melhor tênis, você não precisa ter o melhor equipamento, mas você precisa ter o essencial, que é a vontade de continuar, a disciplina, né? A motivação, ela anda ali paralelo, porque nem sempre estamos motivados, mas nós precisamos estar disciplinados a fazer o que é preciso ser feito. Bacana? É isso aí, pessoal. Ótima terça-feira para vocês. Que Deus abençoe. Ótima semana aí para nós. Amanhã retornamos aqui com um treininho de corrida. Bacana? E é isso aí. Grande abraço e tchau. Antes que eu me esqueça, curta, comenta, compartilha e ative o sininho, beleza? Tchau, tchau.